Dando continuidade hoje ao nosso estudo no livro de Levítico, nós vamos falar sobre o capítulo de número 22. E aqui nós queremos destacar 3 pontos importantes nesse capítulo 22 de Levítico. O primeiro ponto fala acerca das comidas sagradas que eram destinadas aos sacerdotes. É o que está no versículo 1 ao 9. Os sacerdotes que apresentassem alguma impureza não podiam comer das ofertas sagradas, e, consequentemente, isso os afastava do lugar santo. Algumas impurezas eram por um breve tempo, como, por exemplo, tocar em um cadáver ou em um réptil, ou em alguma pessoa que estivesse impura. E outras impurezas eram mais duradouras, podendo até ser permanentes, como era o caso da lepra ou fluxo. E também para esses casos, só após a cura é que o sacerdote estaria apto novamente. Mais uma vez, vemos que o sacerdote devia ter muito cuidado com a sua pureza e também se afastar de tudo aquilo que lhe contaminasse, pois isso o impedia de desfrutar do prazer da comunhão com Deus. Então, comer o pão de Deus exigia estar separado das coisas que contaminam. Em paralelo a esse texto, no Novo Testamento, nós observamos que para participar da ceia do Senhor, a Bíblia diz que qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E ainda recomenda o autoexame quando diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O segundo ponto que queremos também aqui analisar está do versículo 10 ao 16, e diz que nenhum estranho poderia comer das coisas santas, mas apenas aqueles que pertencessem à família dos sacerdotes. Vale notar que os servos nascidos na casa ou comprado era considerado parte da família, mas alguém que fosse hóspede ou empregado estava proibido de participar. E aqui nós temos 2 situações. A primeira, vemos que participar da mesa do Senhor deve ser para aqueles que são verdadeiramente filhos e que desejam permanecer para sempre com o Senhor, e não aqueles que estão interessados apenas nas bênçãos temporárias. A segunda situação é que os que vivem de forma profana e também escandalosa, esses não são dignos de participar do pão em memória do Senhor, pois esses nós podemos considerá-los como estranhos à família de Deus. Lembrando que em Mateus 7,6, Jesus aconselha para não dar aos cães as coisas santas e também nem aos porcos as vossas pérolas. O terceiro ponto está no versículo 17 ao 33 desse capítulo 22, onde os sacrifícios que eram oferecidos deviam ser sem mancha, ou seja, sem defeito. Inclusive cita alguns desses defeitos, pois o animal não podia ser cego, aleijado, machucado ou despedaçado, e também não poderia ter sarna ou qualquer outra doença de pele. Essa exigência de perfeição, é claro que apontava para o Cordeiro perfeito, o nosso Salvador Jesus Cristo. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz que fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Chama também a nossa atenção, nesse capítulo 22, os versículos 18 e também o versículo 25, que fala das ofertas que seriam oferecidas por qualquer homem de Israel ou até mesmo um estrangeiro. E aqui nós vemos que a lei ela era igual para todos, principalmente nessa questão que diz respeito a apresentar uma oferta sem defeito. E aqui nós podemos analisar algumas coisas importantes. A primeira é que desde Abraão o Senhor havia dito que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Então vemos que desde tempos remotos Deus estabeleceu que a sua mensagem, a sua vontade, chegasse às demais nações. E aqui nesse capítulo vemos que aproximar-se de Deus não era uma exclusividade dos judeus. Aqui nessa lei,
o estrangeiro também já era bem-vindo ao povo de Israel no que diz respeito à adoração a Deus. E nós temos um grande exemplo no Antigo Testamento, quando o rei Dario decreta a restauração do templo em Jerusalém, e ele ordena que tudo fosse por conta do rei. Está escrito em Esdras, no capítulo 6, no versículo 9, nós observamos que o rei Dario, ele ordena que desse tudo o que fosse necessário. E ele diz, como bezerros, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus. E ele diz ainda, segundo o rito dos sacerdotes, para que nada faltasse. No versículo 10, Dario diz, para que ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e pelos seus filhos. Aqui observamos, temos um rei estrangeiro fazendo ofertas aceitáveis diante de Deus. Era o plano de Deus já para os gentios desde os tempos do Antigo Testamento. A segunda coisa importante é que da instituição dessa lei até os dias do profeta Malaquias, nós vemos que vários séculos se passaram, mas observamos que a ordem de Deus continuava a mesma, pois ainda não tinha chegado o Cordeiro perfeito para que então pudesse cessar os sacrifícios de animais. Então vemos em Malaquias que Deus ele repreende severamente aqueles que desobedeceram às suas leis. No capítulo 1 de Malaquias, já no versículo 8, Deus diz assim, porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou enfermo, isso não é mal? Apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti? Aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 13, Deus diz assim, vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo, e o enfermo, assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. E no versículo 14, ele ainda diz assim, pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula, ou seja, o que tem defeito. E ele diz, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome será tremendo entre os gentios. Aqui fica uma grande lição para todos nós, de que em nosso serviço e adoração, nós devemos sempre apresentar o nosso melhor ao Senhor nosso Deus. Por fim, falar de Levítico, que tem como tema a santidade, nós não podemos nos esquecer do Novo Testamento, o que está escrito na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo de número 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus permaneça sobre a sua vida e que Deus abençoe.